Olá, malta. Eu penso que já devem estar a ouvir. Hum, Entretanto, falta-nos aqui o nosso amigo Filipe Torres, mas eu vou tentar ligar na mesma. Bem, bora, malta. Estamos aqui online, como prometido. Faltam hoje é segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Isto é, faltam 4 dias para começarmos aqui no grande miúdo, na prova de 115 km. Hoje juntei aqui três malucos, quatro contando comigo, para falar um pouco sobre esta prova, porque todos nós vamos fazer esta prova. Vamos falar um pouco sobre como é que nos preparamos, como é que entramos nesta prova e quais são os nossos objetivos, e entre outras histórias que queremos contar, não só sobre o miúdo, mas também sobre aquilo que nós vamos fazendo online. Todos nós temos um blog, neste caso o Gustavo tem um vlog, e o Gustavo também tem aqui uma história interessante, porque vem fazer agora, o ano passado tentou fazer a Ultra, este ano tenta fazer os 115 do Mute, vem mais forte, com mais foco. O nosso amigo Eduardo aqui também vem tentar fazer a sua prova também. Já estiveste aqui na Madeira, esta é a segunda vez, não é? Certo? A fazer o Sim, mute. sim. Da outra vez, em 2016, não conseguiu chegar ao fim. E este ano está a tentar, porque também este ano tem, para além deste desafio, tem outros desafios pela frente. Mas aí vamos falar um Exatamente. bocadinho. Talvez podemos começar com o Gustavo, que fez ontem a Maratona de Londres e está em Londres neste momento. Gustavo, conta aí como é que foi ontem a maratona. Gustavo, ei, Ah, estou? não tá me ouvindo? Agora estou ouvindo, agora estou. Tá? Tá bom. Bom, em primeiro lugar, quero te agradecer o convite, cara, de participar. Para mim é um prazer, uma honra aí participar com vocês. É uma, é um desafio gigantesco, né, que a gente tem aí pela frente. Para mim é o grande desafio do ano, é a minha prova-alvo, é o que eu me propus a fazer depois de desistir da prova do ano passado. Mas então, obrigado pelo convite. E sim, tô aqui em Londres, foi demais, a prova foi incrível. A gente teve ontem, em alguns momentos da maratona, chegamos a ter 26 graus, então as pessoas saíram para as ruas para aproveitar o céu azul, que é raríssimo aqui em Londres, e a prova ficou muito melhor, ficou muito mais cheia de vida com as pessoas nas ruas. E uma prova incrível, né? Londres é incrível, eu acho a Major mais bacana que tem do ponto de vista de apoio popular, desde o começo, do quilômetro 1 até o quilômetro 42, é gente o tempo inteiro, é uma prova tecnicamente perfeita. Eu estou super contente de ter corrido pela segunda vez, eu sei que não era a hora de eu fazer isso, mas... Pois, Pois, pois. com a prova que vem mas aí. a gente vive nessa de propor cada semana um vídeo novo para as pessoas que assistem. Então, quando me foi dada a oportunidade de correr Londres e mostrar isso para os viewers, é algo que eu não posso dizer não, né? Para mim Claro. é um conteúdo muito bom. Então, ainda mais eu que venho do Brasil, para mim é longe, cara. Para vocês é perto, para Pois. mim é longe. Então, eu não tinha como dizer não. Foi um convite da New Balance para vir para cá. Eu estou cansado, mas estou feliz de ter feito mais uma maratona de Londres e eu acho que 5 dias vai ser suficiente. 4, né? Ah, 4 Sim, dias 4 dias. vão ser suficientes aí para me recuperar. Vamos ver se eu consigo. Boa, boa. Eduardo, quais foram as provas que tens feito antes do Mute? Que prova é que fizeste? fiz em janeiro, fiz o Trilho do Reis, os 40 e 47 quilómetros. E depois tive para ir fazer o Ultracicó, os 112 quilómetros. Mas essa fiquei também pelos 40 e poucos quilómetros, porque a lesão que eu já tinha tido em 2016 no Miúde apareceu no Trilho do Reis, mas consegui terminar e comecei a fazer uma recuperação, mas quando cheguei a fevereiro ao Sicó, isto não estava a 100%, ainda não está agora a 100%, e fiquei pelos 42 quilómetros de Sicó. De resto, eu sou sincero, tenho feito poucas provas, o que eu tenho feito mais é fisioterapia
e tentar levar aqueles a um bom porto para, pelo menos, que durante o miúdo, o joelho não dê sinal de vida e que devagar, ou mais rápido, ou mais lento, eu consiga chegar ao fim, que é a única coisa que eu agora me estou a propor. É a única coisa. De resto, pá, tem que ser assim. Tem que ir mentalizado para o sofrimento, porque o treino não está cá. Por muito que eu quisesse dizer assim, pá, eu estou 80 ou 90% preparado, não estou. A única preparação que eu tenho é a preparação psicológica. Eu quero chegar ao fim. É a única preparação que eu tenho, é essa. Ok. Mesmo só isso. Ok. E já agora, conta-nos um pouco, tu estás a fazer o campeonato nacional de Endurance, certo? Conta-nos um pouco aí o porquê de estares a fazer o campeonato nacional, o porquê do teu projeto também e agora a mudança de nome do teu blog. Antigamente o teu blog tinha um nome, agora tem outro. Há muita malta que sabe, mas há outros que às tantas não conhecem a história. E é interessante, eu digo-te isto porque sigo o teu blog e leio atentamente o teu blog e a tua página de Facebook e fiquei muito sensibilizado com a história porque, acho que o valor de conseguir chegar a uma prova é grande, chegar ao fim de uma prova é grande. O tentar fazer uma prova de endurance como é o Miúdo, que é uma das provas mais difíceis do circuito mundial, é ainda um desafio maior, mas eu acho que tu tens ainda um outro desafio aí pela frente que é interessante e é de grande valor. E ainda por cima, a razão por que estás a fazer. Conta aí um pouco da tua história, pá. Sim, acaba por não ser novidade para as pessoas que me seguem. Foi uma surpresa para mim, foi uma surpresa para toda a gente. Quando eu disse, obviamente isto é uma coisa que nunca ninguém se está à espera, ainda para mais quando não há historial na família de doença do género. Não é que isto seja uma doença hereditária, mas não havia qualquer tipo de pensamento que uma pessoa possa ter um diagnóstico de esclerose múltipla, uma doença degenerativa, crónica. Tenho 34 anos e com 34 anos pensamos em tudo menos ter uma doença crónica e que nos pode mandar para uma cadeira de rodas ou para uma cama ou deixar-nos de fazer o que quer que seja da vida. O que aconteceu no início de 2017 comecei no espaço de 2 semanas, tive uns sintomas que foram progredindo desde a falta de força. Ao início eu arrastava um pé e eu não percebia porque é que andava a arrastar um pé, porque é que eu tropeçava na rua, no chão, tropeçava no chão. Essa fraqueza foi subindo, foi-se aproximando, foi o lado esquerdo que ficou todo sem força, senti um braço e a mão direita dormentes, com formigueiro. Eventualmente depois foi a vista que começou a ficar turva, a vista esquerda começou a ficar turva. Depois queria ter uma conversa com alguém e por simplesmente não era capaz de pensar, não era capaz de ter um discurso coerente, não era capaz de estar aqui a falar como estou agora a falar, nunca mais me calo, simplesmente não era capaz. E quando eu estava a trabalhar e consultor imobiliário, estava a fazer uma visita, estava a voltar para casa na autoestrada, comecei a sentir que o carro estava sempre a ir para o meio da autoestrada e depois percebi que era o meu braço esquerdo que puxava o volante e que me dizia, pensei, tenho que ir ao hospital, há aqui a coisa que não está certo. Quando fui para o hospital, fomos fazer os primeiros exames, fui logo para a parte da neurologia. Os primeiros exames, os primeiros testes físicos viram logo que eu metia assim as mãos à frente e a médica dizia-me que eu fechar os olhos, eu assim fechava os olhos, a mão descia completamente, eu perdia a força, perdia a noção do cérebro, das mãos e eram as mãos, eram os braços, tentava andar pé ante pé e não era capaz, desequilibravam completamente para os lados que ia. Mandaram fazer uma ressonância magnética, lá detectaram as lesões que eu tinha no cérebro e perceberam que tinha um diagnóstico de esclerose múltipla. Okay. E eu nem sequer sabia o que era. Para mim, a esclerose múltipla era uma doença dos ossos. Não sabia o que era. Fui pesquisar na internet e é que percebi o que era a doença. Mas eu só me senti
só me caí na realidade foi quando voltei para casa depois do hospital, porque eu, entretanto, fiquei internado a fazer corticoides, a fazer medicação na veia. Só quando voltei para casa, passado 5 dias, e estava sozinho, estava só, a namorada teve que ir trabalhar, eu estava em casa sozinho, quis-me levantar e demorei 10 minutos para conseguir levantar porque eu não tinha força para sair da cama. Foi aí é que eu caí na realidade do tipo de doença, naquilo que me poderia acontecer a longo prazo, ou a médio prazo, ou a curto prazo. Ninguém me garante daqui a amanhã posso estar completamente dependente do que quer que seja. E decidi que foi um choque para mim, foi um choque para a família. Sim. Felizmente tenho ao meu lado, tenho uma família e tenho uma namorada que me apoiam a 100% nas coisas que eu faço. A corrida e o gosto por correr já cá estava. Quando comecei a recuperar um pouquinho pouco, era a corrida do Sporting, estava a chegar a corrida do Sporting, e eu decidi que eu queria fazer. Comecei a treinar, só consegui correr 3 km no máximo, e a seguir, se passou alguma coisa, peço desculpa, mas se passou-se aqui alguma coisa no... Passou... eu estou a ver... Este é... Ok. Ok. E quando voltei outra vez a correr, ao fim de 3 km estava completamente de rastros, não conseguia correr mais. Fui falar com o Alexandre Dias, que foi o primeiro português com esclerose múltipla a fazer o Ironman, e ele por me falar de... Espera. Umas bolsas. É que entretanto aqui estamos. O Filipe entrou aqui online e isto ficou tudo baralhado, entretanto. Filipe, não conseguem ver, para não? É pá, não. Não, mas o pior é que a gente estamos a ver aqui as conversas todas tuas, pá, no Facebook. Estamos aqui. Olha lá, carrega aí nos 3 pontinhos que tens aí em cima. Estás a ver aí do lado esquerdo? Aí, sim. Muito bem, carrega aí ao lado, na seta, desculpa, na seta. Tu estás a ver o que eu estou a fazer, sim. Pois, estou a ver tudo, pá. Tu tens que meter o ecrã, é que tu não tens definido o ecrã, aliás, a webcam. Por aqui. É que tu, não sei o que é que tu tens aí, pá, partilhar o ambiente de trabalho, não? Não. Olha lá. Tu tens que pôr nas definições Queres que eu desligue e volto a ligar? Sim, mas tu tens que ver nas definições da câmara. Aliás, definições de câmara tem que ser a tua webcam, pá. Ok? Espera lá. Desliga aí e já se volta a ligar, está bem? Pronto, já agora aqui, sim. Agora já está, ok. Desculpa, Eduardo. Tu estavas a contar... Eu agora só te vejo a ti, Xavier. Aí tu tens que definir aí no teu ecrã. Agora vê se tu consegues ver todos. Agora só tens que... Eu vejo a vocês, vejo. Também vejo todos. Vamos cá ver onde é que anda Filipe Torres, pá. Vamos adicionar aqui o Filipe. Filipe, vamos cá ver. Agora, desculpa, estavas aí a falar, desculpa. Sim, deixa lá ver se eu agora percebo pouco disto, meu. Foi o que disse logo ao início. Continua. Tu estás Filipe, estás aí, pá, estás com voz só, não estás com vídeo. Queres continuar assim? Está bom assim, pá, estás com medo, pá. Estás com medo, pá. Vá lá, vamos continuar então, malta. Eduardo, continua, pá. Desculpa. Pronto, bem, eu depois, entretanto, fui até à SPEM para conhecer um bocadinho mais sobre o que é esta doença, a Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla, e foi quando falei com o Alexandre Dias. Exato. E ele falou nas bolsas Gaias e foi quando eu decidi, fui ver o que era. Eles precisavam que eu apresentasse um projeto esportivo, exato, de alguma forma. Aí eu decidi que obviamente que teria que ser algum projeto que ajudasse na sensibilização do que é a esclerose múltipla. Okay. E depois decidi juntar o útil ao agradável. O útil, ou mais ou menos, foi que eu gosto de correr trails, o que é que eu posso fazer que dê grande visibilidade e que possa ser uma coisa quando é certa. Então eu decidi criar o conceito do Endurance Runner,
que o EM é de esclerose múltipla, e tentar terminar o campeonato nacional, ser finalista do campeonato nacional de endurance. Ok. Já sei que tenho que fazer 2 provas acima do 100. A primeira tentativa saiu falhada, que foi o SICO. Tenho agora o Mute. Depois tenho o Somamed. Tenho o Meu Deus. Tenho o Tax. Tenho aqui estas provas. Tenho aqui uma série de provas que gostaria de concluir para tentar um 2 em 1, que é ser finalista do campeonato de endurance e ao mesmo tempo juntar os pontos para tentar ir ao sorteio do UTMB. Pronto. Boa, então estamos em sintonia, pá. Estamos em sintonia porque também aqui é para juntar pontos, pá, para ver se vamos ao Mont Blanc, pá. Opa, também estou nessa. Tá, somos 3, pá. E tu, Filipe? Estás bom, pá? Já conseguem ver ou não? Já. Espetáculo. Espetáculo, Desculpa pá. lá. Não, na boa. Tu estavas a dizer o que, Eduardo? Estás a juntar pontos para aqui? Para o Mont Blanc. Fixe. Não, pá, não está nos planos. Já o fiz uma vez. Ok. Não correu muito bem. Agora deixa. E agora, pelo menos. Epá, os pontos acabo por juntar, mas não sei se me vou já meter nas 100 milhas outra vez. Tenho que ganhar um bocadinho mais de força, mais de pernas e mais experiência. Que da outra vez acho que foi um bocadinho precipitado. Outra vez, há 2 anos. Foi há 2 anos que eu fiz. E acho que preciso um bocadinho mais para voltar a tentar as 100 milhas. Deixa-me introduzir aqui ao Gustavo. Gustavo, aqui o Filipe é o mais experiente daqui de nós os 3, pá. Em termos de trails... Então o Gustavo fez agora a 65ª maratona, o que é que foi? Sim, mas em termos de miúdo, tu és o mais experiente, pá. Aqui dos 3, miúdo, tu és o gajo que percebe do assunto, pá. É o especialista já de miúdo. Mais que vocês. É nele que nós temos que colar, então. Temos que colar nele. Isto é a 3ª vez que tu fazes o miúdo, não é? A 3ª ou a 4ª? É a quarta. Quarta vez, pá. Foste finisher nas 3 que fizeste, não é? Sim. E agora estás à 4ª. Conta lá, pá. Porquê que te meteste nesta loucura outra vez, pá? Ou neste caso, nesta empreitada, pá. O Mute é aquela prova perfeita. Tu tens uma prova de nível mundial, perto de Portugal, né? Perto do continente, que é barato ir ao Mute relativamente a outras provas do circuito mundial. Depois tens uma organização perfeita, tens um percurso que é exatamente o que eu gosto. É um percurso muito duro. Pouco técnico, mas muito duro, muito desnível, que é exatamente o que eu gosto. E depois tudo no Mute corre bem, pronto, e tem tudo para correr bem, desde montanha até ao mar, é a prova perfeita para mim. E agora se calhar se me perguntares durante o sábado à tarde se eu vou voltar para 2019, eu digo que não, mas se calhar para domingo à tarde já volto a mudar outra vez. Claro. Eu ano passado, quando acabei, eu juro que isto é verdade, eu acabei, fui para o telemóvel e pus uma mensagem para o dia 31 de outubro para me lembrar, não te voltes a inscrever. Só que este ano anteciparam as inscrições, pronto, ficou tudo estragado outra vez. Lá teve que ser, não é? Que chatice, pá. Mas isto ao lado. Bem, vamos aqui então, vamos falar um bocadinho de preparação, de como é que foi a preparação para a prova. Podes começar, Filipe, um bocadinho e depois passamos ao Gustavo e vamos falando aqui também contigo, Eduardo, e vamos aqui falando um pouco entre todos de como é que foi a preparação. Filipe, como é que foi a preparação, pá? Bem, não foi muito diferente dos outros anos, tirando o primeiro ano que eu ia muito mal preparado, o segundo ano correu muito bem, então eu tenho apostado mais ou menos no mesmo tipo de preparação. Já não ter treinador, eu sei o que é que me vai fazer falta, que é mais o desnível do que os quilómetros, mais força. Este ano ainda inclui a componente do ginásio, tenho feito muito ginásio em complemento à corrida, e penso que tenho colmatado as falhas que me têm surgido, principalmente na parte das descidas, que é uma coisa mais difícil de treinar, né? Uma pessoa só consegue treinar descidas a descer, e enquanto aí apanhamos 10 km seguidos a descer, nós aqui apanhamos uma coisa assim, temos que ir para a Serra da Estrela, ou para o Açor, ou seja o que for, e eu sou de Almeirim, e não é assim tão fácil arranjar descidas muito compridas aqui. E então tenho tentado colmatar isso um bocadinho com o ginásio, e sempre muito desnível todas as semanas, tento fazer sempre muito, e pronto, depois é o dia-a-dia, não é fácil, tenho 2 filhos pequenitos, por isso é que eu me atrasei tanto aqui nisto, daqui a pouco já aí aparecem. Treinar de manhã, treinar de madrugada, treinar muito ao sábado, acordar às 3 e tal da manhã, pronto, e é assim, tem sido desde o início do ano, e é umas atrás das outras. E tu, Gustavo, como é que depois... desculpa, não. Não, continua, Gustavo. Não. Isto vamos falar, mas continua aí, Filipe. Não, estava-te a dizer, é que eu considero que há, para esta e para outras provas de endurance, há três pilares muito importantes, que é a parte física, que é o tal treino que nós estamos a falar,
mas depois também a parte mental, e tão importante como as outras é a parte da alimentação e hidratação. E pronto, e tentando combater a parte física, depois eu vou pensando mais sobre a gestão, como já conheço bem o percurso, e tenho afinado mais a parte da alimentação e hidratação, pronto. E é a preparação que se faz para uma prova desta, pelo menos no meu caso. Eu sei que se calhar há pessoal que treina menos que eu e faz muito melhor tempo que eu sou completamente mediano, mas eu, para estar minimamente seguro, tenho que treinar bastante e é assim que eu tenho feito. E vamos ver se resulta este ano. Boa, boa. Gustavo, e então, e tu, a preparação? Depois do ano passado, já sabes mais ou menos o terreno, como é que preparaste este ano? Este ano deste forte, vi que tu tiveste também, fizeste treino não só de corrida, mas também fizeste trabalho de ginásio, tiveste PT, isso tudo, conta aí um pouco. Rapaz, você sabe que assim, o grande ganho que eu tenho neste ano em relação ao ano passado é que eu hoje sei o que é a Milti. Porque no ano passado eu cheguei lá sem saber o que era. Eu cheguei na ilusão de que a prova era de um jeito e quando eu me deparei com o Pico do Ruivo, com o Arieiro e vocês na Europa têm a chance de correr em montanhas que no Brasil a gente não tem, né? Então a gente não tem esse nível de elevação, né? Essa altimetria, esse desnível, para a gente é muito difícil treinar isso. E eu não imaginava quando eu me deparei com a Milti o que era aquilo. E eu tive dois problemas ali fortes, assim. O primeiro problema que eu tive foi não saber o que era e me dar de cara com um desnível que era acima do que eu estava esperando. E eu tive um problema de hidratação. Hoje eu tenho certeza disso. Na época eu tive dúvida, mas hoje eu tenho certeza que eu tive um problema de hidratação entre o Curral das Freiras e o Pico do Ruivo, que era um trecho de 10 quilômetros. E que eu fui com 2 garrafinhas de 500 ml, eu tinha certeza que eu ia terminar isso em 2 horas e eu demorei quase 4. Então, e aí eu tive uma câimbra no quadríceps que eu acho que é proveniente da falta de hidratação. Então, a minha preparação esse ano, a minha preparação é muito difícil, porque eu não consigo fazer uma rotina de treino adequada. Eu tenho muita prova, né? Todo fim de semana eu tenho uma prova diferente. Então, eu acabo acumulando muitos quilômetros, mas ao mesmo tempo eu não consigo acumular desnível positivo nos meus treinos. Então eu fiz alguns treinos que eu acho que foram muito importantes para mim esse ano, mentais, que foi o lance de correr de madrugada, começar a correr às 3 horas da manhã, passar 4 horas correndo. Isso com certeza vai me ajudar durante as noites. Eu já estou considerando que eu vou correr durante 2 noites. Não sei vocês, mas eu vou correr. Eu vou correr. Eu também. Então, esse preparo psicológico foi muito importante e eu me sinto satisfeito com o treino que eu fiz. Mas eu tenho certeza, eu estava ouvindo o Eduardo falar assim, eu não estou a 80%, não estou a 90%, eu também não estou nem a 70%. Né? Eu adoraria estar mais bem preparado, mas infelizmente a minha rotina não permite eu treinar especificamente para uma prova. Então, eu tentei agregar com exercícios de força no ginásio, como vocês dizem, na academia lá para nós do Brasil, e tentar treinar o mental, porque eu estou apostando muito na minha cabeça. Porque quando eu parei no ano passado, na Ultra, lá no quilômetro 46, lá em cima no Pico do Arieiro, eu tinha mais força para seguir. Eu sei que eu conseguiria seguir, mas eu estava tão impactado com a dimensão dessa prova, como ela é difícil, que eu falei assim, putz, eu não vim com a cabeça pronta para isso, entendeu? Eu não vim com a cabeça pronta para passar 24 horas correndo. Eu achei que ia ser uma coisa mais simples, cara. Então eu tomei uma rasteira da realidade. A realidade veio e pau, me deu uma rasteira. Foi isso que aconteceu. E hoje eu sei onde eu estou me metendo. Eu estou com a cabeça bem preparada para isso. O meu corpo poderia estar melhor, mas eu acho que vou chegar. Estou confiante. Não, mas realmente o miúdo é uma prova. Aliás, qualquer prova assim com estas distâncias é muito psicológica. O miúdo tem a questão do desnível que é complicado e principalmente aquelas 2 subidas no início marcam logo o ritmo, a subida para o Fanal e depois a subida dos estanquinhos, aquilo é valente. E o Filipe sabe disto, que são 2 subidas ali que marcam logo a prova e como é que a coisa vai correr e a ideia, qual é a ideia que nós vamos ter para a restante prova. Mas não é uma prova fácil realmente, mas eu acho que é muito psicológica, porque depois pernas, acho que toda a gente consegue ter, como tu estavas a dizer, Gustavo,
quilometragem, depois toda a gente tem, toda a gente corre e já sabe mais ou menos. Depois é uma questão psicológica, de saber aguentar e saber gerir algumas situações. E, por exemplo, o ano passado, na Ultra, que foi a minha primeira Ultra, e sou um novato no trail, ando nisto há 2, 3 anos, e então uma das coisas que me apercebi o ano passado na Ultra foi, depois de ter tido más experiências em provas anteriores, durante a prova e principalmente na subida que tu estavas a falar, da subida do Corral para o Pico Ruivo, isto sentia ali um ponto em que se sentia logo aquela bomba de estarmos em altitude e sentir a pressão de uma forma diferente. E o que eu fiz foi simples, parei um pouco, sentei-me, descansei, comi, hidratei-me bem, porque depois também estava a ver que não estava... Eu vou sempre com um plano alimentar feito, mas depois apercebi-me disso, comi, bebi, descansei 10 minutos e segui logo. E isso foi super importante, porque cheguei muito bem ao Ruivo. No Ruivo vi pessoas a se sentirem mal, etc. Ainda tive a dar apoio a algumas por me ter revisto em outras situações nessa mesma situação que eles estavam. Tive lá um pouco a ajudá-los. E eu fiz depois Ruivo, Arieiro, super bem, e o resto da prova fui a gerir para chegar bem ao fim. Mas realmente essa subida é a última grande subida da prova e é o que marca realmente, porque acho que é a mais dura em termos de a quilometragem que nós já temos nas pernas e depois saber gerir esta altitude que é grande. Isso para mim também foi super difícil. Mas é a tal coisa, as provas de trail é feita de gestão, não é? Ao fim e ao cabo é muita gestão e muita cabeça, como nós dizemos. Eduardo, tu estavas a falar há pouco da preparação, tu fizeste estas provas todas, tiveste essas experiências. O que é que tu estás à espera agora para o miúdo? O que é que estás à espera? O que é que vais encontrar aqui na prova? O que é que achas que vais encontrar? Já falámos um pouco sobre a chuva, que é bem provável que aconteça. O que é que estás mais à espera? Estou à espera do que vai acontecer de certeza para mim é o sofrimento. A única coisa que eu vou encontrar é o sofrimento. E é o que eu tenho já mentalizado psicologicamente, que vou sofrer durante a corrida. E se o joelho, a lesão que eu estou a tentar recuperar a tempo, não der sinais de vida, eu estou preparado psicologicamente para aguentar a falta de treino nas pernas a nível de quilómetros, a nível de desnível positivo, porque eu por simplesmente não consegui. Fui uma ou outra vez a Monte Junto fazer um treinozinho com maior desnível, mas treinos muito curtos. A minha preparação está muito fraca para mim. Se calhar quem olhar para mim e vir o que eu treinei vai dizer: Eduardo, tu és maluco, se calhar não devias ter metido nisto. Mas eu, quando me inscrevi, a gente viu, se não me inscrevemos nos primeiros segundos, deu-se inscrição e não estamos à espera que no meio da preparação surja uma lesão. Eu só voltei a correr mais ou menos a sério em novembro de 2017, quando eu comecei outra vez a correr mais ou menos a sério. Comecei a treinar quase todas as semanas, a fazer alguns quilómetros, mas nunca foi nada extraordinário. Tive meses parado por causa da lesão. Eu estive a fazer as minhas contas, em 6 meses, se calhar sou capaz de ter feito 500 ou 600 quilómetros, acho que fiz 40 mil de acumulado positivo, que é muito pouco. Para 6 meses de preparação é pouco. E estou desde Sicó, que foi a 20 e poucos de fevereiro, praticamente sem fazer um treino como deve ser. Tenho feito fisioterapia, tenho treinado eventualmente para ver se o joelho não vai dar sinais de vida. E a minha preparação é esta. Preparei-me psicologicamente, tenho vindo a preparar psicologicamente para tentar aguentar ao máximo o sofrimento que eu vou encontrar. Porque eu conheço a prova até o Corral das Freiras. Pronto, é o que eu conheço. Okay. Sei que mais do que subir para o Fanal e subir para os tanquinhos, o que me vai dificultar a vida vai ser as descidas. Vai ser descer. Essas descidas é que me vão pôr... é que vão ser o meu grande teste, vão ser logo a primeira descida, o primeiro quilómetro vertical a descer, é que me vai pôr logo perceber como é que as coisas vão ser até ao final. E vou naquela tentar gerir ao máximo o esforço, o tempo,
quero passar pelo menos os 100 km com uma hora, meia hora antes do corte de tempo, porque a partir daí acho que se conseguir passar naquele primeiro corte das 8 horas, dos 100 km, irei conseguir compensar sempre algum tempo e ir baixando sempre a distância em que vou chegar ao corte. Eu idealmente gostaria de chegar a Curral das Freiras por volta de 1 da tarde, 2 horas do corte, que é para depois ir tendo sempre tempo, mesmo que entre abastecimentos a coisa esteja menos bem, eu tenho aqui um ritmo mais lento, consiga chegar sempre antes do limite. Eu quero chegar a Machico, nem que seja às 7h59. É às horas que eu quero chegar a Machico. Porque se eu lá chegar às 7h59 sou finisher e a única coisa que eu procuro neste momento é só isso. Porque, não posso exigir mais de mim. Não posso exigir mais de mim. Nesta parte mais técnica da corrida, tanto eu conhecendo mais ou menos, ou conhecendo o terreno, e o Filipe, como conhece muito bem também a prova, para ti, Filipe, quais são as partes mais complicadas da prova e o que é que nós podemos falar aqui um pouco do que é mais difícil, onde é que devemos gerir, o que é que não devemos gerir, o que é que devemos ter atenção, o que é que não devemos ter atenção, o que é que devemos pensar ou não pensar. Fala aí um pouco e vamos falando aqui os dois também. Sabes que, pronto, nós acho que somos mais ou menos todos do mesmo sítio da tabela, devemos ser para ir para meio, né? E isto para nós é diferente do pessoal da frente, né? E então, para mim, as partes mais importantes começa logo na primeira subida, porque aqui no mute a coisa começa logo a doer. E então, até os tanquinhos para mim é a parte essencial da prova, mas não é essencial no sentido de ser importante chegar aos tanquinhos o mais depressa possível. É chegar aos tanquinhos de maneira mais económica possível. Que eu cometi o erro no primeiro ano de obcequei com o corte, que no mute os cortes nem sequer são muito apertados, porque se vocês analisarem, nenhum deles é muito apertado, e chegam lá bem. A única coisa que têm que pensar é que têm que lá chegar a gastar o menos possível de energia, porque vocês vão estar lá a seguir, porque aqueles primeiros 30 km, que é a primeira noite, que aquilo vão ver que vai coincidir com a chegada às tanquinhos, um bocadinho antes, um bocadinho depois, aquilo é uma selvageria, e vocês têm que sobreviver àquela noite da melhor maneira possível, porque a seguir tem 80 km para frente, vocês vão deixar 30 km com 3.000 positivos para trás, em 3 subidas e 2 descidas, mas depois falta-vos uma enormidade de prova que o Gustavo já conhece os 85, tu também já conheces, e que se tu fores a pensar, ok, tu já sabes que é difícil os 85, agora metes uma noite inteira a correr para fazer 30 km com 3.000 metros de desnível positivo, por isso começa logo aí pelos 3.000 metros. Depois, se tu chegares lá bem, a seguir é uma prova nova e vais ter que continuar a gerir, tens de continuar a pensar mais na gestão e mais na poupança de energia do que propriamente no tempo, porque se a preocupação é chegar ao fim, tu tens perfeitamente tempo para chegar ao fim. Agora, não pode acontecer tu chegares, como aconteceu a mim, como aconteceu ao Eduardo, chegar ali em comiada e ir para o lado, ou precisar estar uma hora no abastecimento do corral, ou chegar ao Pico Ruivo e não aguentar mais uma escada. É importante que tu consigas ter sempre uma reserva até ao fim. E nesse aspecto entram dois aspectos nesse sentido. É não só a gestão do esforço, como a gestão da alimentação, que eu acho que é das coisas muitas vezes descuradas, que já todos passámos por aquelas, por mais que a gente saiba a teoria, já passámos por aqueles dias que não consegues beber água, não consegues comer. Isso é o princípio do fim. Porque se te acontece isso numa prova como ao Mute, se tu acontece de chegares ali ao Pois, ou chegares ao Corral, ou chegares ao Ruivo, e teres que estar ali uma hora para acalmar o estômago e para comer, aí sim a coisa começa a ficar complicada. Por isso, eu acho que o meu conselho, se é para chegar ao fim, deixem de pensar nos cortes, porque os cortes no Mute são muito, muito largos mesmo. Fazem-se muito bem. E pensem mais na gestão do vosso esforço, nas descidas, tentem ser económicos nas subidas, a subida após ter tanquinhos é provavelmente a mais técnica do percurso. Não entrem em loucuras, ainda vão estar frescos, vai ser a segunda subida, vão estar bem, mas não se metam a querer ultrapassar, tentem ser económicos, escolham maneiras de levantar a perna sem abrir muitas pernas. É uma série de truques que eu pelo menos tenho feito e pronto, e no Mute eu senti que resultaram. E depois aquela coisa do já chega ao Ruivo e depois tens aquele caminho brutal que é entre o Ruivo e o Arieiro, que é duríssimo, mas que vale a pena voltar lá todos os anos. É a imagem de marca da prova, que toda a gente já viu aquelas imagens.
e aquilo é duríssimo, é muito, muito duro, porque são subidas mais curtas, mas são subidas muito inclinadas, muito graus, e depois a gente pensa, chegamos ali ao Arieiro ou chegamos ao Pois e é fácil. Epá, mas já temos quase 7.000 metros de nível positivo para trás e depois falta a parte do fim. E é muito fácil também desmoralizar nessa parte do fim, que supostamente é a parte mais fácil. Tu Javier, já conheces e tu sabes que aquilo, apesar de ser muito rolante, uma coisa é chegares lá, chegar nas frescas ou começares depois até Machico, outra coisa é tudo o que já vem para trás. Principalmente ali depois da Portela, quando já chegas a Portela, que é um massacre, parece que nunca mais acaba. Parece que nunca mais acaba. E depois tens a descida da degolada. A descida da degolada antes do Larane, que é uma coisa. E o ano passado eu fiquei maluco com aquilo. Pois, aquilo é muito duro. E eu, de todas as vezes que eu fiz, a descida que parece que é a mais fácil, que é a seguir ao Pico do Arieiro, é dos únicos sítios na prova onde tens o chamado par de pernas, que é que tu, em vez de ir sempre a descer e já tens as pernas descidas e estás já com os músculos preparados para isso, tu desces um bocadinho, depois tens de subir, depois desces mais um bocado, depois tens de subir. E isso é um esforço diferente do que vais fazer na prova toda. Por isso, o que eu vou fazer este ano é, a minha meta mental é essa descida. Eu tenho que chegar bem ao Ribeiro Frio, que é antes da subida para o Poiso. Porque, temos, e acho que vocês também não perdiam nada, era mentalizarem-se que essa descida é o género de uma meta, de um obstáculo que vocês vão ter que passar e já sabem que vai ser difícil. E pelo menos eu costumo me organizar dessa maneira, porque não é mais do que a subida ao Pico Ruivo, que a gente já sabe que é difícil, mais do que a subida aos Tanquinhos, que a gente já sabe que é difícil. Essa descida para mim tem sido muito difícil mesmo. Muito bem. Estou aqui a ler aqui alguns comentários do pessoal. A malta aqui a dizer para não focar muito nos estanquinhos. Aqui o Filipe Custódio está a falar para não focar muito nos estanquinhos. E no fanal também. Exato. Aqui a malta o fanal, quando a gente sai do fanal, depois temos de subir mais um bocadinho. E então é muito fácil, a gente chega lá muito cansado, estás lá a descansar um bocado, mas depois em vez de começares logo a correr para descer, vais ter que subir ainda mais ou menos 100 metros. E é difícil aquecer, e depois a descida é muito difícil. Muito está difícil. Frio também, esta zona é muito fria ainda por cima. Aqui a malta diz que fala para ter atenção aqui ao Corral e ao Ribeiro Frio. Penso que é por causa das alterações que há no percurso em relação ao ano passado. Em relação ao ano passado, aqui a malta a falar da degolada, que realmente a degolada é uma parte mais complicada. Para quem já vai com muitos quilómetros nas pernas e se está de noite, é uma zona ali de slalom e tem muitas folhas secas misturada com lama. Há que ter alguma atenção, porque depois nós ouvimos o mar mesmo lá em baixo, tipo, sei lá, 300 metros e como está escuro, mete algum medo. Aquela zona, não é, pronto, isto psicologicamente depois temos que trabalhar isto na hora e tentar perceber, que foi o que fiz o ano passado, fazer este trabalho psicológico, mas são pontos também, e os pontos que tu falaste também são os pontos que dei atenção, e nunca fiz a parte dos estanquinhos à noite. Este ano treinei naquela zona, fiz durante o dia, e sim, realmente é uma subida dura e que há que fazer ali uma gestão muito grande, principalmente há que ter uma atenção, e tu, Gustavo, que não estás habituado a temperaturas muito baixas, a zona dos estanquinhos pode estar menos 2 graus facilmente à noite. Por isso há que ir bem preparado para situações de frio. E o problema que há na subida para os estanquinhos? Força, Gustavo, essa previsão de chuva, ela procede? Por enquanto, a previsão até agora é chuva, mas não, ainda falta alguns dias para termos uma previsão mais concreta. Isto é assim, aqui na Madeira, às vezes chove, a previsão é chuva e não chove, está um dia de sol, mas isto aqui é muita incerteza. Isto é daquelas provas em que, como a ilha é pequena e tem diferenças de temperatura muito grandes entre norte e sul, às vezes pode estar a chover num lado e no outro estar bom tempo. Por isso é sempre um imprevisto muito grande. Gustavo, já agora passava a ti e perguntava-te como é que tu preparaste isto em termos de chuva, alimentação, frio, como gerir essas partes? Vais levar bastões, não vais levar bastões? Como é que tens preparado essa parte? O meu lugar de treinamento, onde eu treino, se eu fizer 3 vezes o circuito que eu faço diariamente, eu não chego a 1.200 metros de desnível positivo. Então, isso para mim é o doping de vocês. É como ir jogar bola na Bolívia, na altitude da Bolívia, aqui. O boliviano está acostumado com a altitude. Então, pra gente que é brasileiro, a gente sofre lá. Então, para mim, correr essa prova sem bastões é algo assim
impensável. Não tem como encarar essa prova com 7.000 de desnível positivo sem bastões. Então eu vou com bastão, estou treinando com bastão, apesar de onde eu treinar não precisar do bastão. Então eu estou treinando carregar o bastão, né? Só para treinar o equipamento, etc. A chuva me deixa com medo, cara, porque assim, eu treino com chuva sem problema nenhum, mas eu nunca corri uma prova dessa distância, de 115 km, embaixo de chuva. Eu corri 100 km na Ultrafjord embaixo de neve, 100 km inteiros embaixo de neve, mas eu acho que a chuva atrapalha mais do que a neve, porque a chuva ela te deixa encharcado, né? A neve, quando você está com anorak, quando você está com impermeável, a neve bate no anorak e cai. A chuva ela vai entrando pelos poros, né? Pelo cantinho, ela acaba penetrando. E aí fica molhado a noite inteira, é um negócio que me deixa um pouco aflito. Sim. Não gostaria de pegar a chuva, não. A ideia não era essa. Vamos torcer para que não chova. Vamos torcer para não chover. Mas eu tô, em termos de equipamento, é isso. Assim, não vejo... eu tô ouvindo vocês falarem, tô ficando assustado. Eu comecei a correr lá em São Vicente, né, cara? Vocês estão falando aí que as 2 primeiras subidas são as mais rápidas que tem. Pô, tô ferrado, então. Não, mas é assim, tu fizeste a subida para o Corral, apanhaste a pior subida de todas. Mas estas 2 primeiras subidas, como estamos frescos, e como o Filipe está a dizer, há muita vontade de fazê-la rapidamente, estás a perceber? Mas acho que gerindo bem, como estava a falar o Filipe, faz bem as subidas, porque não são assim subidas extremamente loucas, são longas, mas não são extremamente loucas. Principalmente a segunda subida é mais técnica, sem realmente. E também a primeira, a descida para o chão da Ribeira, há que ter alguma atenção. Mas é mais difícil. É mais difícil. Para mim é mais difícil do Newton. Essa semana eu conversei com o Leandro Carvalho, não sei se vocês conhecem. O Leandro é um corredor do Brasil que fez a Milton ano passado. Ele fez a prova inteira e terminou acho que com 20 horas. E é um corredor que tem maratonas para sub-3. É um cara que é super bem preparado atleticamente. E ele me falou exatamente o que o Filipe acabou de falar. Você tem que saber se poupar nas 2 primeiras subidas. Né? Você tem que saber se poupar, porque se você der demais nesse trecho, vai fazer falta no final. Foi exatamente, eu vi o Filipe falando, foi exatamente a conversa que eu tive com ele essa semana. Ele falou, olha, são subidas difíceis, mas é onde você vai ter que saber economizar. Porque se você não economizar ali, depois no final vai faltar. E como o Filipe já teve a oportunidade de dizer, lá no artigo que ele escreveu, a subida para os Tanquinhos tem um outro pormenor que pode ser importante, que é a questão de... É praticamente impossível conseguirmos estar ali a ultrapassar pessoas. Vamos ali todos eu quando fiz aquilo, eu fui o tempo quase todo, íamos ali em comboio. Só quando alguém parava para descansar, ou para tomar um gel, ou comer alguma coisa, é que nós tínhamos a oportunidade de passar essa pessoa. E se estiver frio... se formos ali a um ritmo sempre muito baixinho, vamos acabar por ficar a arrefecer, o corpo vai arrefecer. E convém perceber que eu vou com... Por isso é que eu digo o corte, vou com medo do primeiro corte, é porque eu sei que sou alguém que parte sempre cá no fim, e o Filipe faz 24 horas, o Xavier se calhar também vai fazer 24 horas, se calhar ia gostar de se terminarmos aquilo já ia por volta das 30 horas, com sorte, se calhar, a terminarmos. Nós vamos sempre na parte final e pode ser complicado vermos que estamos, e depois é aí que o psicológico vai funcionar, nós começarmos a olhar para o relógio e pensarmos que faltam 1 hora para chegarmos lá acima e percebermos que naquela hora temos que fazer ainda 4 ou 5 km, e esses 4 ou 5 km termos que ir em comboio atrás de outras pessoas, e isso pode-nos começar a afetar de uma forma que queremos apertar connosco para tentar ganhar tempo e tentar ganhar lugares, e vamos desgastar desnecessariamente. Eu acho que o meu maior medo vai ser aí, eu digo, é o corte no tempo, é porque eu sei que chegar lá em condições físicas vai-me ser difícil, porque parecendo que não, 3.000 de acumulado positivo em 30 km é muito. É muito. Exato. E quando não... Continua. E quando não se tem o treino minimamente em dia ainda vai custar mais. E eu tenho este medo de começar a ficar mais para trás e ter pessoas para chegar lá acima, e não consigo passar as pessoas, porque aquilo, se calhar há gajos que conseguem passar a talhar ao lado, mas eu, se não for ali no trilho certo, eu não consigo desviar
muito daquilo que é, porque quanto mais técnico for ali a zona, mais difícil vai ser para mim. E vai ser aí esse. Sim. O meu primeiro desafio vai ser as barreiras, exato. Sim. Temos aqui uma pergunta que é interessante, e a Lúcia Franco, que é uma conhecida trailer aqui uma atleta conhecida aqui na Madeira, ela faz aqui uma pergunta que diz: era interessante falar da vossa evolução nas distâncias do trail e qual é a vossa opinião acerca de todos os atletas que deviam fazer as ultras ou adaptar as distâncias? Isto é, ela penso que pergunta-nos como é que fazemos a evolução e como nos devemos adaptar para fazer várias distâncias, isto é, se devemos ir progressivamente e qual é a importância ou não de fazer uma progressão de anos para chegar a uma prova como o Mute. Pronto, isto é uma questão interessante e eu também tenho uma opinião em relação a isso e eu vou explicar rapidamente e depois passo aos outros. Eu comecei em 2015, a primeira prova que fiz foi em 2015, foi de 15 km. Era uma prova de trail, era o Ecotrail Funchal, era uma prova urbana com alguns trilhos, era uma prova simples, com pouco desnível. E a partir daí comecei a apanhar o gosto. Antes fazia corridas de estrada, como tu, gostava, fiz maratonas, aliás, meia maratonas nunca fiz, na verdade, porque também, pronto, e comecei a correr também em 2015, depois de ter perdido os 50 kg de peso. Entretanto, a minha evolução foi interessante. Depois comecei a fazer algumas provas maiores e tive alguns problemas no meio, principalmente na parte da alimentação, porque como vinha de uma dieta, pronto, que tinha sido de 1 ano e pouco, quase 2 anos, e não estava habituado aos ritmos de prova em montanha, a alimentação era terrível adaptar. Depois tive a ajuda da minha nutricionista, da Nádia, ela ajudou-me ali imenso. Mas tive que desistir em várias provas e essa progressão também me fez aprender o que evitar, o que não fazer, aprender a respeitar ritmos, aprender a saber treinar mais, a saber que não é só o treino de correr na estrada ou correr nos trilhos, tem que haver mais treino do que isso, tem que haver um treino alimentar, tem que haver um treino de ginásio, tem que haver um treino mais completo, mais integrado, em que integre as várias partes da corrida para conseguir. E isso foi aí que depois fui-me apercebendo, e aos poucos fui apercebendo e fui subindo, até o ano passado ter entrado na Ultra, e depois fiz outras provas. Nunca fiz uma maratona de estrada, mas entretanto fiz outras provas da mesma distância em trail. E aí fui-me apercebendo de quão difícil é, por isso não é fácil às vezes começar numa prova de 16 km e depois avançar uma para de 85, que é muito difícil mesmo. Há que ter alguma experiência. E depois é a parte psicológica que todos já falamos, que é super importante também trabalhar, porque isso é uma parte que temos que trabalhar bastante. Vocês falem um pouco também sobre isto, o que é que acham da progressão em termos de provas, de começarem provas mais pequenas ou não, para depois chegar a uma grande, o que é que vocês acham? Filipe, podes começar. Bem, se queres o meu exemplo, eu antes hoje ainda, mas eu tenho 40 se calhar. Pá, mas olha que fazes a maratona uma semana antes, cara, não tinha como falar não, cara. Maratona de Londres, eu percebo. É um troço que não dá pra você negar. Mas vamos lá, vamos com tudo, né? Fazer o quê? É isso. Também se tivesse de lugar fazia o mesmo. Pronto. Mas você sabe que a gente falando sobre isso, essa história de correr montanha, correr asfalto, hoje eu tenho muito mais dificuldade de correr uma maratona de asfalto do que correr uma maratona de montanha. Porque a intensidade é diferente. Malta. Meu problema é o impacto do asfalto. Eu acabei a prova ontem todo dolorido, cara, mas assim, dor em tudo que é lugar. E eu às vezes corro 60, 70 quilômetros na montanha e termino inteiro. Porque você consegue caminhar em alguns pontos, consegue, né, respirar, parar, sentar. A maratona de asfalto ela é repetitiva e vai te matando no impacto. Isso para mim, cada vez eu vou correr menos maratona de asfalto. Isso é uma promessa. Também tenho feito muito menos. Fiz 7 ou 8, mas já há muito tempo que não faço. Mas também percebo o que tu dizes. As provas de estrada, aliás, eu tenho feito muito poucas, mesmo as 10 km, é uma intensidade diferente. E em relação à progressão, que o Javier está aí. Estou, já voltei. E não sei se isto entretanto, não sei se também cresceu para o pessoal que está a ver no Facebook, por isso não sei se... deixa cá ver, mas continua. Sim, estava-te a dizer. Eu não sou muito adepto daquela coisa
do pessoal recriminar, de dizer, epá, vê lá, tu tens de fazer mais provas, tens de ter mais bagagem. Eu acho que quando as pessoas acham, pá, vou fazer esta prova, vou fazer o que for preciso, vou treinar para isto, pá, deixa-os ir, pronto. Qual é que é o pior que pode acontecer? Não gosto muito de estar quase a castrar as pessoas, percebes? Exato. Que era o que eu estava a dizer, eu já tinha alguma preparação, muito pouca mesmo assim, e não estava minimamente preparado para esta prova, tal como não estava preparado para o TMB quando eu fui fazer. Mas eu acho que estar a dizer às pessoas que não deves fazer porque ainda não fizeste uma prova de 100, não deves fazer porque ainda não te passaste 2 noites a correr, pá, deixa-os ir e fazer o que podem, e se desistir, desistem, a vida não acaba e pronto. Eu acho que não tem problema nenhum. Acho que é mesmo assim. Ok, e Gustavo e Eduardo, o que é que vocês acham no meio disto tudo? Que isto, entretanto, parece que mesmo cresceu por aqui, que o pessoal está a dizer que é aí, mas já voltou. Não, que é que não vocês estão acham desta parte da pessoas, não estão 56 pessoas a ver. Uh, diz. Eu comecei a correr em 2010, em provas de estrada. Provas de estrada? Não, comecei a correr sozinho em 2010. E depois demorei 4 anos até fazer a minha primeira maratona. Só em 2014 é que fiz a minha primeira maratona, que foi a de Lisboa. Depois fiz, logo no mês a seguir, fiz a maratona do Porto, estava com aquele entusiasmo todo de fazer maratonas, porque era uma coisa que para mim era impensável quando comecei a correr. E depois gostei tanto da experiência que quis logo fazer uma a seguir. E depois fui novamente fazer a de Madrid no início de 2015, acho que foi em abril. E entretanto, quando fiquei ali naquela coisa de o que é que vou fazer agora, a maratona já não há mais do que autoestrada, quer dizer, eu desconhecia o que era o mundo da corrida. E eu, quando acabei uma maratona de estrada, agora já pensei, agora já não tenho mais distâncias maiores para fazer do que os 42 km. E entrei para os trilhos. E comecei a correr. A minha primeira prova de trilhos foi em novembro de 2014 e foi uma prova de 12 km no Alentejo, uma coisa curta, que eu tinha sapatos de estrada, não tinha ténis de trail. E depois de um momento para o outro pensei assim, se calhar vamos já inscrever no Ultra. E passado 5 meses de ter começado a correr em trilhos, fui fazer o Ultra Piódon, fui fazer 50 km, que eu pensei que fosse despachar aquilo em 5 horas ou 6 horas. Ainda tinha noção nenhuma do que era correr em trilhos a sério. E fui para uma prova de 50 km a pensar que ia fazer 6 horas ou 7. Fiz 10 horas e meia. Bom, e quando acabei de fazer essa prova de 50 km, nós vamos à internet e começamos a ver provas de trail e o expoente máximo na altura, e se calhar ainda era o Miúdo. E eu pensei assim, 115 km, se calhar era gajo para fazer estes 115 km. E no ano a seguir, em 2015, inscrevi-me, para em 2016 tentar fazer a prova. Eu andava a correr em trilhos há pouquinho tempo. Okay. Tive um espaço de um ano. Se calhar quis passar logo, se calhar não foi do 8 para 80, porque tinha ali algumas provas intermédias e tinha algumas distâncias, algumas maratonas de estrada, mas a nível de trilhos, que é um mundo completamente diferente de estrada, na estrada podemos fazer a mesma distância um bocadinho mais rápido, mas são diferentes tipos de cansaço que vamos apanhar. Como o Gustavo estava a dizer, é o impacto que é constante e é difícil. Podemos parar, podemos ir a caminhar, mas na estrada o impacto influencia de uma forma, e nos trilhos é mais difícil gerir 50 km. Pelo menos eu não consigo fazer 42 km em trilhos no mesmo tempo que faço 42 km em estrada. Claro. E eu, se calhar, posso ter passado um bocadinho à frente, meti um bocadinho, se calhar, a carroça à frente dos bois com as provas de endurance. Portanto, eu sei, tenho plena consciência, que só não terminei o Miúdo em 2016 por causa do joelho e por causa da lesão que lá estive. Porque no mês a seguir, a prova foi em abril, 26 ou 27 de abril, eu no início de junho, passaram um pouco mais de um mês, fui fazer o meu Deus, os 100 km, e consegui terminar a prova, sem qualquer tipo de dor no joelho. E depois, a partir daí, pensei, agora consegui. Mas sim, eu acredito que o que eu fiz na estrada, em termos de progressão, se calhar não devia ter feito nos trilhos. Devia ter tido um bocadinho mais calma, nem entrar logo nas provas, nos grandes ultras, nas grandes provas que são difíceis, para mim, que sou um atleta abaixo bem da tabela, preciso ter outra preparação que se calhar não tinha. Nunca metia ginásio, nunca metia reforço muscular.
chegava lá só com a vontade e com o querer de acabar. Isso às vezes, por muito que nós queiramos, não chega. É preciso ter uma base de treino para conseguirmos terminar as provas. E é necessário fazer uma progressão nos trilhos com alguma cabeça. Exato. Não é atirar, como o Filipe estava a dizer, a pessoa pode-se atirar, e pode tentar, e pode correr bem, mas depois tem que perceber o que é que uma prova dessas lhe fez ao corpo. A pessoa pode ter terminado, mas depois a seguir, eu dificilmente se calhar conseguiria fazer, como o Filipe fez o ano passado, 4 provas de endurance, todas seguidas assim. Todos os meses fazia uma prova, não foi assim, Filipe? Não foi assim. Foi durante o ano, não foi quase isso. Sim, depois a gestão também acho que é muito pessoal. Depois cada um sabe os seus limites, sabe até onde é que pode ir, quando não pode ir. Depois é uma avaliação tão pessoal. Embora este ano, pronto, também para fazer tanto a Ultra como fazer o Mute era necessário haver um mínimo de pontos, que isso também, pronto, já corta a partir das pessoas que lançam-se de uma prova mais pequena para uma prova maior. Aí também já temos essa proteção, chamamos de proteção em termos de prova, em que só vão pessoas com alguma preparação para a prova. Mas pronto, em termos de evolução também é um pouco como o Filipe estava a falar. Se a pessoa sente-se bem e quer correr e consegue fazer isto, chega ao fim, tem que haver sempre essa primeira vez, não é? Porque sem essa primeira vez não conseguimos fazer a prova, não é? Malta, agora falando assim um pouco os restantes objetivos deste ano para vocês e em termos também dos vossos trabalhos nos blogs, cada um dedica-se aqui de forma diferente. Talvez o Gustavo aqui é o mais pró aqui no meio de nós em termos de blogs. Quais são os próximos desafios para este ano em termos de provas? E já agora falem das provas que vocês vão e o que é que recomendam fazer, porque também ando a procurar um pouco disso, fazer um pouco de provas aqui fora. E, por exemplo, eu tenho o objetivo de ver se para o ano consigo tentar o Mont Blanc, não fazer o UTMB, talvez fazer o CCC ou o TDS, vamos lá ver. Mas esse é um dos meus objetivos para o ano. Para além deste ano, tentar fazer a prova do Mute e tentar fazer aí uma prova aí no continente. Vamos ver se consigo fazer uma prova este ano. Ou também tenho aqui umas vontades de ir aos Açores, fazer uma prova por lá, mas vamos lá ver. Mas conta aí, Gustavo. Objetivos, como é que vai o trabalho? Fala um pouco de 2018 e 2019, se já tens alguma coisa aí preparada. Não, 2019 não tem nada pronto ainda, nada pensado, mas 2018 tá tudo fechado já, né? Até o final do ano a gente já tem programação até novembro. Então devo correr agora em julho, a Maratona de São Paulo. Que, eu tô super animado de fazer essa prova, porque eu não conheço os Açores, sempre quis conhecer. Eu vou 3 vezes para Portugal esse ano, cara. Tô indo agora, amanhã, encontrar vocês lá na Mute, depois eu volto para Portugal, para os Açores, e depois em novembro eu vou correr a Maratona do Porto, em Portugal também. Então vamos fazer três provas em Portugal. E aí fora isso tem outras coisas rolando também, devo fazer uma prova de 50K na Chapada Diamantina, que é um lugar fantástico no Brasil. É praticamente um lugar desértico, assim, só pedra. O programa tá assim, bem esquematizado para o ano. E para o ano que vem eu não planejei nada e o meu plano inicial é, tipo, dar um tempo, parar de fazer essa quantidade insana de provas e tirar 6 meses para treinar e tentar fazer a última major que falta para mim, que é a Maratona de Boston. Grande. Já agora diz-me uma coisa, Gustavo. Que prova é que recomendas fazer no Brasil? Olha, se você for correr asfalto, você tem que fazer a Maratona do Rio. Que é a maratona mais bonita do Brasil, disparado. Ela não é tão rápida, é uma prova que é uma prova dura, porque normalmente é bem quente no Rio de Janeiro nessa época. Vai correr aí com 27, 28 graus, mas é o Rio de Janeiro e ela é linda. Eu acho uma das maratonas mais lindas do mundo. Agora, se você for para trilhos, aí tem várias opções. Tem uma prova que eu vou estar agora em julho, que é o Monta do Costão do Santinho, que acontece em Florianópolis, que é uma prova que tem de tudo. Tem dunas, praia,
tem montanha, tem pedra, você corre em cima de um costão de pedra. É maravilhosa a prova. E é uma prova que ele vai investir forte em trazer corredores estrangeiros. Ela já foi sponsor lá no Mont Blanc, já teve uma tenda lá no Mont Blanc durante um tempo, e agora esse ano ele deve tentar trazer mais gente para o Brasil. E agora, nesse fim de semana que acabou de passar, teve a primeira edição da Tutan, que é a Transmantiqueira Ultra Trail, que acontece no pico mais alto que existe no Brasil, que você pode chegar e correr, que é o Pico das Agulhas Negras. Que para você ter uma base tem 2.800 metros. Então a gente chega até a base do Agulhas Negras. É uma prova lindíssima e o ano que vem eu vou correr essa prova com certeza. Esse ano eu só não pude estar lá porque eu estava aqui em Londres, então não deu para ir, mas eu tenho certeza que vai ser a maior prova de montanha do Brasil. Boa. Olha, só mais uma pergunta. Temos aqui uma pergunta da Tuxa Negri, que a malta aqui em Portugal sabe quem é, ou muita gente sabe aqui quem é. Ela está aqui a perguntar qual é a prova da Chapada Diamantina. Qual é a prova que ela não ouviu? Existe uma prova na Chapada que chama Ultra Trail da Chapada. Okay. E ela acontece no dia 18 de novembro, na Chapada Diamantina, e ela é uma prova fantástica. São 50K, é um ultra de 50K, a maior distância é 50, mas você pode ter uma segunda prova que eu acho que são 25, e é inteirinha em cima da pedra. A Chapada ela é uma formação geológica única no mundo. É um negócio assim, deslumbrante visualmente falando, porque é um chapadão de pedra mesmo. E você corre em cima da pedra os 50 quilômetros. Então é um negócio assim, caiu, ralou. Então, não é uma brincadeira fácil. Assim, pra gente que está acostumado a correr montanha, que você está acostumado a pegar terra, pedra, barro, lá não. Lá o ideal é correr, inclusive, com tênis de asfalto, porque o grip do tênis vai te atrapalhar em cima da pedra. Então o ideal é correr com tênis de asfalto, que tem uma certa aderência, mas é uma prova assim que, vai ser um visual inesquecível. Se ela quiser correr, fala para ela mandar uma mensagem para mim no Fôlego, que eu passo os dados da prova para ela. Porque a Tuxa diz que é da Bahia, ou espera, deixa cá ver. A Tuxa fala Bahia, que então ela diz que é de Salvador, exatamente, e que ela vai sempre à Chapada, sempre que pode. Mas ela vive em Portugal. Fala que ela vai ter que voltar para correr essa, porque essa vale a pena. Boa. Tuxa, já sabes. Agora já falas com o Gustavo e ficas aí ligada com ele. Filipe, este ano, como é que é? Depois do Mute? Depois do Mute, o ano passado eu fiz uma prova que mudou um bocadinho a minha maneira de ver o trail e a corrida de montanha, que foi a Mythique, em Andorra, que é uma prova muito mais de alta montanha, é mais técnica, tem muito mais nível ainda que o Mute. E eu tenho mais este tipo de provas assim mais agrestes, mais autossuficientes, e então este ano vou fazer uma prova nos Alpes, que é a X-Alpine, também mais a mesma distância do Mute, mas tem mais 1000 e tal de desnível positivo, que é do mesmo género de prova da TDS, da Mythique, dessa X-Alpine, que é uma prova com menos abastecimentos, com percursos muito mais técnicos, mais em alta montanha, mais rocha, e queria apostar nisso e queria pelo menos uma vez por ano fazer uma prova desse género. Não só uma prova assim que não se encontra em Portugal, né, por razões óbvias por causa do terreno, mas que eu possa compatibilizar isso com as férias com a minha família, porque agora para o Mute eu vou sozinho, porque as viagens são caras, né? E então uma vez por ano quero ir com os miúdos, quero ir com a minha mulher e vamos todos para os Alpes e desde do UTMB que temos tentado conciliar as duas coisas. E então é a prova de verão que é assim o principal objetivo. Depois que provavelmente devo fazer a Estrela Açores, os 100 km só para o circuito. E para o ano, ainda não sei se vou outra vez tentar as 100 milhas ou não. É conforme correrem estas de 100 km, já fiz 10 de 100 km, agora quero fazer mais algumas para me sentir minimamente confiante para fazer as 100 milhas. E depois, se entrar por aí, talvez tente outra vez o TMB, logo se vê. Ainda não tenho assim grandes planos para o ano que vem. Eduardo, e tu? Planos? Eu para ser finalista do campeonato de endurance tenho que terminar pelo menos 2 provas destas. Queria terminar logo Sicó e a Madeira, mas não Sicó ficou a meio, menos de meio. Portanto, tenho agora o Mute, estou inscrito no São Mamede, que é logo em 18 de maio. Depois tenho 2 em mente para tentar terminar ainda em 2018,
que vai ser o Oh Meu Deus, os 100 km que eu já fiz e já consegui terminar, e depois o táxi, mais para o final do ano, em outubro. São estas 4 tentativas que eu quero para terminar 3, que é para depois, eventualmente, conseguir ter os pontos para ir ao sorteio do TMB. Não sei se vou ter sorte ou não, mas a conseguir seria, de facto, o grande objetivo para 2019, seria terminar o TMB, terminar ou pelo menos lá ir. Caso não tivesse essa sorte, há uma prova que, não sendo trilhos, é uma ultramaratona que me desperta a curiosidade, que é o Comrades. Gostaria de lá ir fazer. Tenho várias coisas em aberto e preciso terminar este ano e ver como é que estou, acima de tudo, fisicamente, para perceber se, mais do que fisicamente nas pernas, é a nível fisicamente do impacto que isto poderá estar a causar na doença. É isso que eu tenho que perceber, o que é que está a acontecer, e os meus objetivos passam por aí. Eu este não é ano... nada do outro mundo. Pois. Mas são provas, pá, mas são provas. E também não tenho um calendário assim muito complicado. Eu agora, depois do Mute, vamos ver como é que a coisa corre. Mas a ideia será fazer o Ultra Sky Marathon aqui na Madeira, que é outra prova que está integrada no outro circuito mundial, mas é o de Sky Running. É uma prova que é muito interessante. Eu já fiz a prova de 23 km ou 24 km. É uma prova dura, e este ano quero fazer a prova principal. É uma prova super dura. Pronto, Skyrunning, vocês já sabem como é que é. Vai dar lá em cima e depois tem aquelas descidas malucas que nunca mais acabam, e isto passa-se na Costa Norte. Este ano tem um cartaz enorme. Vão estar os melhores do mundo. Vai estar a Mirna da Salomon, vai estar a Emily Forsberg, vai estar, vai estar um monte de gente aí. Vão estar as melhores equipas. E eu este ano quero ver se faço a prova principal, para conseguir fazer as 2 principais aqui da região. Ainda por cima são 2 provas de circuito mundial. E depois vamos ver o táxi. O táxi é uma escolha que está nos planos, que já conheço tanta malta que fez o táxi, toda a gente fala do táxi, eu ainda não meti lá os pés. Era uma boa ideia, mas agora vamos ver como é que corre. E também não gosto muito de fazer muita prova atrás de outra. Eu aí gosto de pausar um pouco e tentar gerir. E também, pronto, é questão profissional, e por sair da ilha também não é assim tão fácil como o Filipe estava a falar, de vir da ilha, de vir do continente para a ilha. Também sair daqui para aí não é fácil. Mas pronto, isto são os meus objetivos. Malta, agora só para fechar, que já estamos aqui numa hora e um quarto de conversa, mais ou menos. Objetivos. Quanto tempo para fazer o Mute, Filipe? Quantas horas, mais ou menos? Ideia? Eu gostava de fazer 23 horas e 59 minutos. Ok, estás nas 24 então, não é? Gustavo, quantas? Se eu chegar faltando 1 minuto para fechar a porteira, estou feliz. Boa. 31 e 59. 32 horas é o limite. Tá bom, 31 e 59. E tu, Eduardo? Eu, se calhar, vou chegar de mão dada com o Gustavo. Tamo junto. É só mesmo para chegar ao fim, mais nada. Se vir o Gustavo lá chegar ao fim, sou capaz de fazer um sprintzinho para o apanhar e chegarmos os dois ao mesmo tempo. Você já arrumou uma companhia. Estou com você, vamos junto até o final. O objetivo é mesmo só terminar. Gustavo, tu tens uma campanha agora de correr, não sei se já acabou no teu vlog, que estavas a angariar aí dinheiro por uma organização aí no Brasil, não é? Não sei se já acabou ou não. Se queres falar um pouco sobre isso para os espectadores que estão a ver do Brasil. Na verdade, eu recebo muito tênis, porque eu faço quadro de teste de tênis 1 por semana, e eu recebo, sei lá, 5, 6 pares de tênis por semana. Então é muita coisa, tem muita coisa que nem vai para o ar. E eu recebo tudo na numeração 42. E aí, quando eu ia destinar isso para alguma instituição, só se beneficiava quem calçava 42. Então eu acabei fazendo esse leilão dentro do site, né, através do Mercado Livre, que eu não sei se vocês têm Mercado Livre, sim, mas sabemos, sim, existe no Brasil, exato. E aí as pessoas vão lá e compram o tênis, e 100% da renda que eles investem nos calçados vão ser destinadas a uma instituição de caridade. A gente já fez o primeiro em janeiro,
levantamos aí uma grana para uma instituição que ajuda atletas com deficiência motora, e agora vamos destinar para o projeto Pernas de Aluguel, que é um projeto muito bacana de voluntários que empurram pessoas com deficiência motora em provas, em corridas. E aí a gente vai pegar todo o dinheiro que for arrecadado e vai converter em triciclos, que são os triciclos para levar esses corredores a participar das provas. É super bacana, o leilão está indo super bem, vai até quarta-feira agora, e a gente já garantiu aí pelo menos 3 triciclos, que é um negócio bem legal. Estou super feliz de fazer isso, e a entrega vai ser no dia 13 de maio, nós vamos gravar tudo e vai estar no Fôlego. Boa, muito bem. Eduardo, tu também estás com uma campanha de recolha, não é? Conta-nos aí Exatamente. um pouco. Eu estou a tentar angariar fundos para a SPEM, para a Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla, porque são uma IPSS, funcionam basicamente, o que o Estado dá às vezes não chega para tudo, e há uma necessidade grande da parte das doações das pessoas para a instituição, para a sociedade funcionar. Eu vivo em Lisboa, eu quando saí do hospital, a primeira coisa até à Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla para fazer este tipo de acompanhamento. A Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla providencia as deslocações ao domicílio e é possível fazer as consultas, falar com o assistente social, falar com o psicólogo, ter o apoio jurídico, através de, como estamos agora aqui a fazer, através do Skype. Mas estamos a falar às vezes de pessoas que não têm dinheiro sequer para ter um computador. Exato. E terá que ser a SPEM a levar o computador deles. E eles têm equipamento muito obsoleto. E o meu grande objetivo com esta angariação que estou a fazer é poder chegar ao pé da SPEM e oferecer alguns portáteis para os funcionários estarem a desempenhar o papel que é fundamental. Vendi os meus quilómetros das provas a €1 por quilómetro. Fiz agora também algumas t-shirts, que é esta t-shirt que eu tenho vestida, que também reverte para a associação. Tenho cerca de 600 e qualquer coisa euros acumulados. Não é nada do outro mundo, mas se calhar permite-me chegar a alguma empresa que tenha facilidade, uma empresa que venda portáteis e consigam fazer um preço mais baixo, e eu com 600 ou 700 euros comprar 2 computadores e oferecer a eles. Tinha ideias de terminar a prova até no final do Mute, mas decidi que vou prolongar aqui mais um bocadinho até dia 30 de maio, porque o dia 30 de maio é o Dia Mundial da Esclerose Múltipla, e se calhar faz mais sentido do que estar a terminar no fim do Mute, faz mais sentido a terminar uma angariação que é para uma sociedade que defende esta causa, no Dia Mundial desta doença. E é nessa altura que eu vou terminar. Toda a gente pode contribuir. É uma questão de irem só à minha página, estão lá as informações, como é que as pessoas podem ajudar. Se toda a gente der €1, parece que é pouco, mas se forem 500 ou 600 pessoas a dar €1, são 500 ou 600 euros. E estou a tentar, de alguma forma, dar o meu contributo a uma sociedade que ajuda tanta gente. Boa. Pessoas que de facto precisam. Boa, muito bem. É isso que eu estou a fazer. Muito bem, Eduardo. Bem, Filipe, vou-me encostar a ti durante a prova. Vamos tentar os 4 nos encontrarmos antes da prova e falarmos um bocadinho. Por isso está combinado no Porto Muniz na sexta-feira. Olha, mas já agora, já que eu não tenho recolhas nenhumas, vou fazer por cada hora que eu fizer, vai €1 para a causa do Eduardo. Ok, boa. Obrigado, se alguém mais quiser juntar. Olha, e junto-me a ti. Mas agora vou rezar para que tu faças 32 horas. Olha, e junto-me a ti, Filipe, faça o mesmo então também. Faça o mesmo. Malta, encontramos sexta-feira então. Até lá, bom descanso. Descansem, relaxem. Tu, Gustavo, chegas amanhã, não é? Amanhã estou aí. Amanhã estás aqui. Vamos tentar nos encontrar também. Malta, boa sorte para a prova. Quem nos está a ver, muito obrigado por nos ter visto aqui. Muito obrigado a vocês que aceitaram este convite de estarem aqui para este live inédito nesta página. Muito obrigado aos 3. E vamos falando e vamos nos encontrar na prova, está bem? Obrigadão, malta. Muito obrigado. Tchau. Valeu, gente. Boa noite. Obrigado. Muito obrigado. Abraço.